CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi pessoal, eu sou Natasha Leone e você fica com a gente até às 10 horas da manhã aqui no CBN Universidade deste sábado, 25 de julho de 2020. Como vocês estão, hein? Esperamos que todos estejam bem e que dentro da possibilidade de cada um permaneçam em casa se protegendo e evitando aglomerações. Mesmo com muitos espaços reabertos na nossa cidade, a dica é sempre essa: só saia para atividades essenciais e se proteja. Use máscara, lave bem as mãos com água e sabão, use álcool quando estiver na rua e evite esfregar os olhos com as mãos que podem estar contaminadas ou até mesmo colocá-las na boca. E seguimos nos cuidando e cuidando dos nossos familiares. E enquanto não chega a tão sonhada vacina para a Covid-19, cada um precisa fazer um pouquinho para que o coletivo possa ter saúde e enfrentar essa doença que já matou tanta gente. Vamos saber o que é destaque no programa deste sábado? Por aqui a gente fala sobre o resultado do auxílio conectividade da UEPB. Você é aluno e quer saber o que fazer depois de conferir a lista dos selecionados? A gente conta tudo daqui a pouquinho. Central de Bibliotecas da UEPB permanece com a emissão de Nada Consta para quem precisa cancelar matrícula ou está concluindo o curso na instituição. Vamos explicar como está funcionando esse serviço. Luciano Nascimento vem com um comentário dele no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje falamos sobre a nova lei de trânsito. Coordenadoria de Relações Internacionais da UEPB disponibiliza modelo de documentos institucionais em 2 idiomas, inglês e espanhol. Retomada do período 2020.1 remotamente está prevista para o dia 3 de agosto. E o CBN Universidade ouviu a expectativa dos estudantes para esse novo momento na UEPB. Anunciou esse programa de bolsas para oferecer um suporte para os alunos que não tivessem tanta acessibilidade à internet. Eu fiquei mais tranquilo, né? Olhando por uma ótica mais ampla, eu fiquei mais tranquilo. E eu acho que vai ser interessante nesse retorno das aulas. E tem inscrição aberta para o cursinho Pro-ENEM da UEPB, que também deve trabalhar com aulas remotas para estudantes de escolas públicas. Pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba contribuem com um arquivo sobre impactos da pandemia da Covid-19 nos estudos da etnobiologia. Você sabe o que essa ciência estuda? Fica sintonizado que já a gente explica. O professor Edson Tavares vem com um desafio no quadro Português Sem Segredos. E aí, vamos fazer um rápido quiz de língua portuguesa para saber como está o seu conhecimento gramatical? E ainda um projeto da UEPB que ensina sobre o descarte correto dos equipamentos de proteção individual. Fica sintonizado aqui com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. E já iniciamos com informação para o estudante da UEPB que está em processo de conclusão de curso ou trancamento de disciplina e precisa apresentar o documento de Nada Consta que é emitido pela Central de Bibliotecas da Universidade. O serviço está sendo disponibilizado pela coordenação do Sistema Integrado de Bibliotecas, mas não para o público em geral, e sim para os estudantes que se encaixam nessas duas situações: concluintes de curso que já fizeram o depósito do TCC ou estudantes que desejam fazer o trancamento de matrícula na instituição. O Nada Consta é um documento que atesta que o estudante está em dia com as bibliotecas e não tem pendência de multas ou devolução de livros, por exemplo. Para solicitar o documento, quem é do campus de Campina Grande, basta enviar o pedido para o e-mail bc@uepb.edu.br, informando o nome completo e número da matrícula. Nos outros campos da UEPB, o contato é feito direto com as coordenações dos cursos. Fica de olho e, se precisar do documento, é só fazer contato. Agora vamos para o comentário de Luciano Nascimento. Direito e Cidadania. Olá a todas e todos os ouvintes da rádio CBN Campina Grande. Eu sou Luciano Nascimento e você ouve a coluna Direito e Cidadania. Bem, ouvintes, na coluna de hoje falamos sobre uma nova lei de trânsito no Brasil. Você que está em casa, ouvinte da CBN, cidadão, cidadã, dona de casa, trabalhador, operário, empreendedor, estudante, professor, enfim, todos os personagens da sociedade.
O trânsito no Brasil é uma questão séria. O trânsito no Brasil é uma questão de preocupação social. Então é sobre isso que devemos falar com relação ao projeto de lei 3267/19 ou 3267/2019, apresentado ao Congresso Nacional ano passado por Sua Excelência, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E a proposta do PL 3267/19 é para a flexibilização de algumas premissas que estão no Código de Trânsito Brasileiro, na Lei 9.503 de 97. Então, o projeto de lei entregue ao Congresso Nacional por Sua Excelência o Presidente da República tem a objetividade, ou a objetivação, de flexibilizar determinadas matérias do Código de Trânsito. Então, vamos a elas, né? Uma primeira ideia esculpida no PL 3267/2019 é referente à validade da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação, que hoje tem validade, segundo o Código de Trânsito Nacional, Lei 9.503 de 97, de 5 anos, uma validade de 5 anos. A ideia do projeto de lei é estabelecer uma validade de 10 anos da CNH para pessoas com até 50 anos de vida. Uma validade de 5 anos para pessoas com mais de 50 anos de idade e uma validade de 3 anos da CNH para pessoas com mais de 70 anos de idade. Uma segunda questão esculpida no PL 3267 de 2019 é com relação aos pontos na Carteira Nacional de Habilitação, referente às condutas no trânsito pelos condutores de veículo automotor. A regra vigente até então é de 20 pontos para aqueles casos de condutores de veículo automotor que praticam infrações de trânsitos, alcançando o número de 20 pontos, portanto, tendo uma suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. A proposta esculpida no projeto de lei 3267 é de que seja dobrado esse número de pontos, e não se falar mais de 20 pontos, mas sim de 40 pontos. Mas não é tão linear assim, tem uma complexidade aqui, digamos assim. Então vamos lá. Então nós sairíamos de uma previsão normativa da lei do Código de Trânsito Nacional, da Lei 9.503 de 97, de 20 pontos na carteira para uma suspensão da mesma, para 40 pontos inicialmente, desde que, e aqui é o critério, de que o condutor de veículo automotor não tenha nenhuma infração de natureza gravíssima nos últimos 12 meses. E aí então, sua carteira só seria suspensa se ela atingisse, ou se atingisse o número de 40 pontos por prática de infrações no trânsito brasileiro. 30 pontos para os casos em que o condutor de veículo automotor tem uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. E aqui, quando falamos últimos 12 meses, é a partir da vigência da norma, da publicação, da sanção da norma pelo Presidente da República e, portanto, da vigência da norma no direito de trânsito brasileiro. E permaneceria a regra de 20 pontos para aqueles condutores de veículo automotor que têm 2 ou mais infrações gravíssimas nos últimos 12 meses. Então, nós teríamos aí uma graduação: 40 pontos, 30 pontos e 20 pontos para uma suspensão do direito de dirigir no Código de Trânsito Brasileiro. Uma novidade acrescentada na Câmara, porque essas duas que mencionamos até então, elas estão esculpidas no projeto de lei original, ou seja, na redação originária do PL 3267/2019. Mas há uma novidade acrescentada na Câmara, que é referente ao cometimento de infrações leves ou médias, e que, nesse caso, o condutor de veículo automotor ficaria dispensado do pagamento de multas e do registro de pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Essa previsão foi acrescentada pelos deputados na Câmara ao projeto originário. Significa dizer que criou-se um critério, uma condição elementar, de que, não tendo infração nos últimos 12 meses de caráter leve ou médio, o condutor de veículo automotor ficaria dispensado do pagamento de multa e também não seriam registrados os pontos correspondentes às infrações leves ou médias praticadas pelo condutor na sua Carteira Nacional de Habilitação. O que enseja numa reforma do artigo 267 do Código de Trânsito Brasileiro da Lei 9.503 de 97. Então, uma alteração do artigo 267. A ideia seria substituir a imposição de pagamento de multa e o registro de pontos
por prática de infração leve ou média por uma categoria jurídica de advertência. E aqui os críticos já aparecem, o pensamento crítico aparece no sentido de dizer que nós temos um problema estrutural. Nós não temos, que eu digo, a autoridade de trânsito não vai ter, no momento da infração, como comprovar, né, de que o condutor não tem esse registro nos últimos 12 meses. Não existe um sistema único, né, que registra as infrações no direito de trânsito brasileiro e nos órgãos correspondentes. Então, isso geraria uma insegurança jurídica no trânsito brasileiro. Mas, mesmo assim, não quer dizer que o condutor do veículo automotor fique dispensado automaticamente. Não. Sendo a infração leve ou média, a autoridade de trânsito lavrará a infração, mas o condutor terá 30 dias a partir da infração lavrada para questionar ou para requerer ao Código de Trânsito correspondente, legitimado, sustentando a dispensa do pagamento e do registro dos pontos. Mas o que são essas infrações leves e infrações médias? Nós temos como infrações leves no Código de Trânsito Nacional estacionar no acostamento, parar em faixa de pedestre, são elas. Infrações médias, conduzir o veículo automotor sem portar os documentos exigidos, como a Carteira Nacional de Habilitação, estacionar em local proibido, são essas. Enfim, o projeto está na Câmara, sofreu esse acréscimo na Câmara e será votado e depois encaminhado ao Senado. A ideia vigente na Câmara Federal hoje é de que deve haver no Brasil uma substituição de um Código de Trânsito arrecadador por um Código de Trânsito pedagógico. A ideia com o Instituto Jurídico da Advertência é construir uma educação no trânsito, uma pedagogia no trânsito, e não um sistema arrecadatório no trânsito brasileiro. Essa é a ideia defendida pelos parlamentares na Câmara Federal. Obrigada, Luciana. Até o próximo sábado. E na sexta-feira, dia 31 de julho, está marcada mais uma reunião entre os representantes das instituições de ensino superior e ensino técnico, que têm unidades aqui em Campina Grande. Esse é um encontro através de sala online e que, desde o início da pandemia, o grupo se reúne para decisões coletivas de enfrentamento da Covid-19. O próximo momento é para avaliar os processos de retomada de cada instituição e traçar novas metas para o encaminhamento do ensino aqui na cidade. E vamos para a nossa primeira pausa neste sábado. Já no próximo bloco, a gente traz informação sobre um novo serviço da CORE da UEPB. Tem os detalhes de uma pesquisa que estuda os impactos da pandemia da Covid-19 nos estudos da etnobiologia. E é claro que tem as dicas de português com o Edson Tavares, que traz um quiz para você. Ainda no CBN Universidade, a gente fala sobre descarte correto de EPIs. Fica ligado na rádio que toca notícia que voltamos rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade, já com mais informação para você, ouvinte da CBN Campina Grande, a 103.5. Olha só que iniciativa legal da Coordenadoria de Relações Internacionais da UEPB. Para dar mais agilidade nas solicitações de declarações oficiais em outros idiomas que são emitidas pela UEPB, a CORE, em parceria com o Núcleo de Línguas da Universidade, está disponibilizando na página da instituição os modelos dos documentos que são mais pedidos pela comunidade acadêmica. Os arquivos dos documentos encontram-se disponíveis para download nas opções de inglês ou espanhol. São modelos de declaração de vínculo de servidor, declaração de conclusão de curso, de proeficiência ou até mesmo o modelo de declaração de participação de intercâmbio. Além do arquivo para baixar, no portal da UEPB ainda tem todas as instruções para o preenchimento dos dados na documentação em outro idioma. Fazendo isso, quem solicita precisa enviar o arquivo junto com a imagem do documento oficial que está para ser traduzido para o e-mail da CORE, o core@gsuite.uepb.edu.br.
Pronto, é só aguardar que o documento traduzido retorna digitalmente por e-mail. E vale lembrar que esse serviço é voltado apenas para a tradução das declarações que são usadas em concursos e seleções para programas e por instituições internacionais. De acordo com a CORE, a ideia é que novos arquivos sejam adicionados na página da UEPB em outros idiomas para facilitar os processos. E mesmo no meio de toda essa pandemia, as pesquisas na Universidade Estadual da Paraíba não param. Pesquisadores da UEPB desenvolveram um estudo que foi publicado internacionalmente. O artigo faz uma reflexão sobre os impactos da pandemia da Covid-19 nos estudos de etnobiologia. Você sabe o que é essa ciência ou o que ela estuda? Vamos entender melhor na reportagem do Ricardo Júnior. Escuta aí. O trabalho foi publicado na revista internacional Natural Plants e conta com a participação de 29 pesquisadores de 17 países diferentes. Entre eles estão 2 professores da Universidade Estadual da Paraíba, o professor Rômulo Alves, coordenador do Laboratório de Etnobiologia do Campus 1, em Campina Grande, e Tassiana Oliveira, coordenadora do Laboratório de Peixes e Conservação Marinha do Campus 5, em João Pessoa. A pandemia do novo coronavírus está impactando todas as grandes áreas do conhecimento humano, e com a etnobiologia não seria diferente. Mas afinal, do que trata essa ciência? A etnobiologia estuda a relação do homem com o meio ambiente, considerando aspectos biológicos e sociais, culturas locais e globais e conhecimentos diversos. Justamente pela sua complexidade, os estudos a seu respeito são afetados diretamente pelo novo comportamento com a pandemia. O trabalho assinado pelos 29 pesquisadores, incluindo os paraibanos, ressalta principalmente 3 pontos. Em primeiro lugar, como a pandemia vai impactar os modos de vida das comunidades indígenas e locais, bem como o uso e manejo dos recursos naturais. Em segundo lugar, como a crise vai afetar futuras interações entre pesquisados e comunidades. E, por fim, quais devem ser as novas prioridades da etnobiologia como disciplina. Os pesquisadores da UEPB contribuíram no artigo fazendo uma análise sobre o impacto da pandemia nas pesquisas que envolvem interações humanas com os animais, as chamadas pesquisas etnozoológicas, principalmente no que diz respeito ao uso e comércio de animais. A investigação dos professores traz um alerta, já que essas atividades estão diretamente relacionadas à transmissão de doenças entre animais e humanos. A própria China, país onde foi identificado o primeiro caso de Covid-19, já proibiu a caça, o comércio, cultivo e consumo de todos os animais silvestres terrestres. Isso é muito representativo, uma vez que a gente conhece a cultura chinesa, que é bastante exótica na utilização de animais para alimentação e medicina. Além disso, essas restrições também servem para ressaltar a necessidade de proteção dos bichos e do próprio conceito de sustentabilidade e meio ambiente, já que muitas espécies animais estão em extinção no mundo inteiro. Os pesquisadores paraibanos ressaltaram que as restrições dizem respeito a alguns animais e não a todos, e isso deve acender o alerta na população sobre a necessidade do consumo animal, mesmo naqueles casos em que não há proibição. Por outro lado, essa área da etnozoologia é fundamental no mundo todo para estudos sobre os animais e a relação com o ser humano. Milhares de pesquisadores se dedicam a analisar as condições do uso animal por parte dos seres humanos nas áreas urbanas e rurais, em mercados, feiras e escolas. Nesse aspecto, Rômulo e Tassiana prevêem que com as restrições do comércio animal, a obtenção de dados fica comprometida, e essa é uma das diferenças na visão deles que vai sofrer a etnobiologia. Certamente, esse é um dos maiores desafios da área, e quem quiser ter mais detalhes da pesquisa, basta acessar o site da revista Nature ou buscar o link direto no site da UEPB. Com informações da Codecon UEPB, Ricardo Júnior para o CBN Universidade. Obrigada, Ricardo Júnior. E parabéns aos pesquisadores da UEPB pela publicação internacional.
E ainda na linha da pesquisa, a Universidade Estadual da Paraíba teve mais um programa de doutorado aprovado na CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal em Nível Superior. O novo doutorado é na área de ensino e desenvolvido em parceria com mais 6 instituições de ensino superior. Será o curso de doutorado acadêmico em rede Nordeste de ensino, que tem um processo de cooperação com os programas de mestrado já existentes. E ele deve ter as atividades iniciadas logo depois da autorização do Conselho Nacional de Educação, do MEC. Com essa aprovação, a UEPB conta com 8 programas de doutorado disponíveis na instituição e segue se fortalecendo nos processos de ensino, pesquisa e extensão. Agora vamos ficar ligados que é hora das dicas do professor Edson Tavares. Português sem segredos, com Edson Tavares. Bom dia, gente! Hoje vamos fazer um pequeno jogo, um quiz, para avaliar como anda o nosso conhecimento introjectado em língua portuguesa. Por isso, não vai dar tempo a pensar, hein? É responder espontaneamente. Vamos lá? Primeiro, sorrateiro é o mesmo que sortudo, alérgico ou dissimulado. 2. Gíria é a fêmea do sapo, um brinquedo giratório ou forma de falar. 3. Um evento dedicado à caridade é chamado beneficente ou beneficente. 4. Se alguém come uma rabanada, estará comendo um bolinho com almôndega, a parte traseira do boi ou pão embebido em leite e ovos. 5. Empatia é o contrário de simpatia, é um jogo que termina empatado, ou é a aptidão para se identificar com alguém. E então, vamos às respostas? Dê 2 pontos a cada resposta correta. 1. Sorrateiro é o mesmo que dissimulado, disfarçado. 2. Gíria nem é fêmea do sapo, nem brinquedo que gira. É a forma de falar específica de algum grupo social. 3. O evento beneficente não existe. O correto será sempre beneficente. 4. Rabanada é aquela deliciosa comida, geralmente de final de ano, em que se embebe leite na fatia de pão, passa-se no ovo e acrescenta-se açúcar e canela. Tem nada a ver com o rabo. 5. Empatia é a capacidade que a pessoa tem de se identificar com o outro. Algo, aliás, que anda muito em falta nos nossos dias. E aí, quantos pontos fez? Espero que eu tenha acertado todas. Esses conhecimentos são sempre úteis, por isso deve estar constantemente em nosso cérebro para utilização imediata. Voltamos semana que vem para desvendar mais segredos da língua portuguesa. Até lá! Até, professor Edson. E não sei se vocês sabem, mas o comandante do quadro Português Sem Segredos, além de professor da UEPB, ele também é aluno. Isso mesmo. Edson Tavares concilia a sala de aula com um professor efetivo do Departamento de Letras e Artes da instituição e ainda cursa jornalismo também na UEPB. Que bacana, não é mesmo? E se você quer participar aqui com a gente do CBN Universidade, é só enviar uma mensagem direto para o número 98893-9414, com sua dúvida ou sugestão para o quadro Português Sem Segredos. E a UEPB, através do curso de Letras Português do Campus 1, aqui em Campina Grande, está oferecendo a 3ª edição do curso Português Sem Regras, que é voltado para estudantes da rede pública de ensino que estão concluindo o ensino médio ou ingressando na universidade. As atividades estão acontecendo de maneira online através da plataforma Google Meet. O curso conta com um total de 10 aulas, sempre às terças-feiras, a partir das 2 horas da tarde. As aulas são ministradas pelos alunos da graduação em letras que estão experimentando um novo formato de ensinar o conhecimento adquirido na licenciatura em meio à pandemia da Covid-19. Além disso, a iniciativa ainda abre espaço para que os jovens da educação básica possam aprender mais sobre a nossa língua. Durante o curso são trabalhados os eixos temáticos contemplados na Base Nacional Comum Curricular. Como as atividades são online,
os inscritos recebem os links para as aulas semanalmente. O curso já teve início e na próxima terça deve acontecer a terceira aula. Para saber mais detalhes, acesse o site uepb.edu.br. E já tem os detalhes sobre as inscrições para o cursinho Pro-Enem da UEPB. E vamos de intervalo, que no próximo bloco a gente fala sobre a retomada das aulas na UEPB de maneira remota. Como será que está a expectativa dos estudantes para esse novo formato de atividades? Alguns não vão estranhar em nada, pois já vêm com as aulas remotas desde o início da pandemia. Já outros... Ainda por aqui, a gente fala sobre o resultado do auxílio conectividade para os alunos que se inscreveram na seleção. Fica sintonizado aqui na 103.5 que o CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado, agora para falar sobre a retomada das aulas em todos os campos da UEPB. Isso na modalidade remota, que ficou definida em reunião do Consune e Concep. É que a Resolução 229/2020 apresenta 27 artigos que regulamentam como deve ser a realização dos componentes curriculares do período 2020.1, a partir de agora e enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. As aulas remotas para os estudantes da UEPB estão regulamentadas para terem início no próximo dia 3 de agosto. O texto da regulamentação estabelece que as atividades devem ser remotas através das plataformas da Google ou disponibilizadas pela UEPB. A Universidade Estadual da Paraíba tem mais de 20 mil estudantes nos 8 campos da instituição e a repórter Carla Patrícia ouviu a opinião de alguns alunos e a expectativa para essa retomada das aulas remotamente na UEPB. Vamos ouvir. A pandemia do novo coronavírus modificou também todo o cenário da educação no Brasil. Segundo recomendação da Organização Mundial da Saúde, as universidades e escolas tiveram que suspender suas atividades presenciais como medida para evitar as grandes aglomerações e propagação da Covid-19. E as instituições passaram a buscar meios de retomar suas atividades acadêmicas e adequar o ensino de acordo com o momento de distanciamento social. Nesse contexto, a Universidade Estadual da Paraíba começou a discutir e planejar maneiras viáveis de manter as atividades não presenciais. E pensando nos estudantes que não dispõem do acesso à internet e equipamentos digitais, foi implantado o Bolsa Conectividade, que visa ajuda financeira para viabilizar esse processo remoto e garantir que todos os alunos matriculados tenham condições de acompanhar as aulas online. A partir da implantação dessa iniciativa, a universidade aprovou a resolução que regulamenta o início das aulas de forma remota a partir do dia 3 de agosto. Para promover a continuidade das aulas do período 2020.1 com o objetivo de minimizar os prejuízos e possibilitar o avanço dos estudantes em suas graduações. Depois de tanta espera por uma solução diante do isolamento, o momento é de recomeço para os alunos. O estudante de jornalismo da UEPB, Augusto Bezerra, de 29 anos, cursando o 8º período do curso, fala das suas expectativas para esse retorno das atividades não presenciais e conta que ficou tranquilo ao saber do auxílio conectividade que atendeu as pessoas que não tinham acesso à internet para que todos possam recomeçar juntos. Eu, enquanto aluno de jornalismo da UEPB, não tive mais conteúdo, não tive mais... Os professores realmente não deram prosseguimento nos assuntos previstos para esse período. E o que eu acho uma decisão muito acertada, né? Primeiro que nem todos têm acessibilidade a uma internet de qualidade e aparelhos eletrônicos, né, que realmente sejam resolutivos para você adquirir conteúdo, mas também, principalmente, né, para quem é do curso de jornalismo sabe o quanto é necessário a gente ter uma estrutura que a universidade nos oferece, os laboratórios, etc. e tal. Então, quando a UEPB anunciou esse programa de bolsas para oferecer um suporte para os alunos que não tivessem tanta acessibilidade à internet, eu fiquei mais tranquilo, né? Olhando por uma ótica mais ampla, eu fiquei mais tranquilo. E eu acho que vai ser interessante nesse retorno das aulas. No período de suspensão das atividades presenciais, parte dos alunos não tiveram atividades em seus cursos, mas de acordo com o levantamento que foi feito pela UEPB, cerca de 150 professores tiveram a iniciativa de dar continuidade às aulas, totalizando 400 turmas que receberam conteúdo teórico programado através das plataformas do Google. O estudante Eli Matheus, de 23 anos, está no 5º período do curso de Ciências Biológicas Licenciatura. Ele conta que no início foi difícil se adaptar a esse formato de aula,
mas que acabou se tornando mais prático e ajudou a minimizar o atraso no conteúdo. Utilizando o Google Classroom, ou sala de aula, facilitou bastante, porque nós temos a aula por videochamada, só que a plataforma possibilita que seja gravado a aula. Ainda há algumas coisas para sanar, mas é algo com o tempo, porque é algo tudo muito novo que estamos vivendo no geral. Essas aulas em agosto eu acredito que vão melhorar a questão do nosso atraso desse período para não acumular tanto com 2020.2. Eu acredito que as coisas irão melhorar. Com o início das aulas remotas, os alunos terão que se adaptar ao novo formato e modificar suas rotinas de estudo, e para os novatos a expectativa é grande para voltar às atividades. A estudante Maria Eduarda, de 17 anos, está cursando o primeiro período do curso de Direito na UEPB e conta como foi sua experiência nesse momento, que além de enfrentar o início da graduação, já se deparou com mais uma mudança no formato de ensino. Eu tive pouco contato com a universidade e nessa mesma balança não faz tanto tempo que eu saí do colégio. Então, para diferenciar essas duas instituições que são totalmente diferentes, está sendo bastante difícil. A pandemia ela modificou todas as nossas relações humanas e, consequentemente, as relações de ensino. Então, isso acontecer, principalmente no início do curso, é muito, muito, muito confuso. O que acaba quebrando a expectativa de um fera como eu, de conhecer um mundo totalmente diferente e ter novas experiências e conhecer os professores pessoalmente, ter um relacionamento mais próximo com o curso e com as pessoas que estão no curso também. Esse retorno possibilita a continuidade das atividades acadêmicas na UEPB e o avanço no ensino, além de promover a aproximação entre os alunos e professores, mesmo em tempo de distanciamento. Carla Patrícia para o CBN Universidade. Obrigada, Carla Patrícia. E a resolução que regulamenta o início das aulas remotas a partir do mês de agosto ainda prevê que os estudantes que não quiserem aderir às aulas remotas nesse momento podem solicitar o trancamento dos componentes curriculares até 50% de sua execução ou do semestre, sem efeito cumulativo, inclusive para alunos que ainda estejam no primeiro período do curso de graduação. O documento na íntegra você confere no site da UEPB, o uepb.edu.br. E para a retomada das aulas através das plataformas remotas na Universidade Estadual da Paraíba, o pró-reitor de graduação, o professor Eli Brandão, enviou uma mensagem para você, estudante da UEPB. Escuta aí. Caríssimos e caríssimas estudantes, ao longo dos últimos meses, a Paraíba, o Brasil e o mundo vem enfrentando os efeitos da propagação da pandemia do novo coronavírus. Nesse contexto que vivemos, a única opção que temos é realizar as atividades acadêmicas por meio de plataformas digitais virtuais. Isso como mediação pedagógica, com planejamento e com os objetivos de aprendizagem sempre como nosso foco. Os nossos grandes objetivos com isso são minimizar os prejuízos causados pela pandemia, evitando retenção no curso, e combatendo ao mesmo tempo o desestímulo e, portanto, consequentemente, a evasão. E a gente quer fazer isso garantindo a inclusão por meio de garantir aos estudantes a conectividade e os equipamentos adequados, sem perder de vista, em momento algum, a questão da qualidade da educação. Nós temos a consciência de que não é possível fazer tudo que é necessário, mas sabemos também que é necessário fazer tudo o que for possível. Como universidade pública, nós temos esse compromisso e dever. A data de retorno às atividades presenciais, nós ainda não temos uma determinação sobre quando será, pois isso vai depender dos decretos do Estado e também da decisão do Comitê de Contingência da UEPB, de avaliar as condições de trabalho, as condições de biossegurança. Eu desejo que vocês, tomando consciência de tudo isso, façam tudo o que for possível nesse momento, pois é provável que a etapa 3 do calendário, até como estratégia de não aglomeração dos ônibus que vêm das cidades, dos ônibus que circulam dentro do próprio campus, a gente tenha na etapa 3, como estratégia de não aglomeração,
uma concentração das atividades práticas que não puderam ser desenvolvidas por meio de atividades não presenciais, de modo que tudo que vocês puderem fazer agora por meio de atividades não presenciais, vocês realizem, porque as atividades teóricas é possível que a gente não tenha como realizá-las esse ano para garantir que as atividades práticas sejam feitas sem aglomeração na etapa 3. O nosso desejo é que seja grandemente exitosa a aprendizagem de vocês nesse período e que em breve a gente possa se encontrar presencialmente nos diversos campos da UEPB. Grande abraço. E para garantir o bom andamento das atividades remotas, a UEPB implantou o auxílio conectividade, que, como a gente já falou aqui no CBN Universidade, foi aberto edital de seleção para beneficiar estudantes em situação de vulnerabilidade social que não têm dispositivo de acesso à internet nem conectividade para acompanhar as aulas remotas a partir de 3 de agosto. O auxílio prevê 2 modalidades, uma no valor de R$1.000 em parcela única para aquisição de equipamento como tablet, computador, para acessar a internet, e a segunda opção é para o estudante contratar serviço de internet com bolsa no valor de R$100 mensais. Nas 2 formas de benefício, foram oferecidas 5.000 vagas. A novidade agora é que o resultado final do auxílio conectividade da UEPB deve ser divulgado na próxima segunda-feira, dia 27 de julho. E a expectativa da Pró-Reitoria Estudantil é que até dia 3 de agosto os valores já estejam creditados nas contas dos estudantes selecionados com o auxílio conectividade da UEPB. E o pessoal da Pró-Reitoria Estudantil tem garantido uma série de informações para os estudantes da UEPB ao longo desse período de distanciamento social e suspensão das atividades presenciais na universidade. E esse material é disponibilizado através do perfil no Instagram, @proeste.uepb. Lá tem desde informações sobre editais e questões institucionais, até dicas de alimentação saudável e relaxamento durante a pandemia. Segue lá o perfil deles e fica por dentro do que acontece na Pró-Reitoria Estudantil da UEPB. E vamos para mais uma pausa aqui no CBN Universidade. Na volta, a gente fala sobre a maneira correta de descartar equipamentos de proteção individual que está fazendo parte do nosso dia a dia. E precisamos ter cuidado para não gerar contaminação. Fica com a gente que ainda tem muita informação para você. Até já! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Oi pessoal, voltamos com o CBN Universidade. A informação agora é para você que é aluno da rede pública de ensino e está concluindo o ensino médio e quer ingressar na graduação. A UEPB está com inscrições abertas até a próxima terça-feira, dia 28 de julho, para o cursinho ProEnem. Estão sendo oferecidas um total de 580 vagas para turmas online em horários diferentes. O coordenador do projeto e professor da UEPB, Faustino Neto, falou com a nossa produção. Vamos ouvir o que ele disse sobre essa oportunidade. Que é um curso que a UEPB oferece, preparação para o Enem, voltado para alunos da rede pública do estado da Paraíba, que já concluíram o ensino médio ou que estejam concluindo o ensino médio. Curso que sempre funcionou presencialmente, mas que esse ano, em função dessa crise sanitária, dessa crise epidemiológica do coronavírus, que impossibilitou que no Brasil e no mundo inteiro a gente permanecesse com as aulas presenciais. Então, dessa forma, nessa edição de 2020, nós vamos oferecer o curso remotamente, de forma online, através da internet. Para isso, nós estamos disponibilizando quase 600 vagas, distribuídas em várias turmas em horários diferentes, que são tarde, segunda, terça, quarta e quinta tarde, à noite, segunda, terça, quarta e quinta à noite, ou então aos sábados pela manhã. Então o edital já foi publicado, está na página da UEPB, o edital explicando essas vagas, explicando as turmas e todo o processo de matrícula. Tudo vai ser online, tanto as matrículas como também as aulas. E no ato da matrícula, o aluno deve concluir o ensino médio em rede pública. Nessa edição de 2020 de preparação para o Enem, nós vamos oferecer vagas exclusivamente para quem já concluiu o ensino médio em rede pública. Por isso que no ato da matrícula, o aluno deve apresentar um documento que comprove que ele concluiu o ensino médio. Pode ser o certificado, pode ser o histórico ou pode ser a declaração. Então ele preenche lá um formulário com várias informações importantes, especialmente para ele colocar lá o e-mail, ele tem que ter um e-mail e tem que ter um número do telefone celular.
porque é através dessas informações, telefone e e-mail, que nós vamos criar os grupos de WhatsApp, onde eles vão poder receber as informações necessárias para participar dessas aulas que são remotas, que são online. Ele pode estar em qualquer lugar do estado da Paraíba, participar dessas aulas conforme o horário, o turno que ele escolheu. Nós temos cerca de 70 monitores disponíveis dos vários cursos de licenciatura que atendem a todas as áreas componentes que o Enem solicita, como, por exemplo, Geografia, História, Filosofia e Sociologia, de Humanas, Matemática, Física, Química e Biologia, e da área de Linguagens, Produção Textual, Literatura, Inglês e Espanhol. Então, nós temos professores suficientes para cobrir todos esses componentes, todos esses conteúdos. Eles têm bastante habilidade para trabalhar com essas ferramentas, com essas tecnologias da informação, dominam muito bem esses recursos, e nesse ponto a gente não tem preocupação quanto à capacidade dos professores de dominar essas tecnologias. A previsão é que as aulas remotas do ProEnem começam no dia 11 de agosto e devem seguir até o dia 21 de janeiro de 2021, já que o governo federal anunciou a realização da prova do Exame Nacional do Ensino Médio para os dias 17 e 24 de janeiro. Para mais informações sobre o cursinho preparatório da UEPB, os telefones disponibilizados pelos organizadores são 98886-6588 ou 98763-5904. A informação agora é sobre descarte correto de equipamentos de proteção individual, os EPIs que passaram a fazer mais parte das nossas vidas com a pandemia da Covid-19. A UEPB tem um projeto que trabalhava o descarte de medicamentos e agora passou a informar outras lições de biossegurança. Quem tem os detalhes é o repórter Valério Júnior. Vamos ouvir. Lixo descartado incorretamente é um problema que se arrasta ao longo dos anos no nosso país. Nem todas as campanhas de conscientização já feitas mudaram essa realidade. Agora, o problema é ainda mais grave, com o caso das máscaras e luvas utilizadas neste período de pandemia do novo coronavírus. Além dos danos ao meio ambiente, esse lixo pode provocar problemas e contaminação aos humanos que têm contato com material descartado de maneira errada. Um projeto do Departamento de Farmácia da Universidade Estadual da Paraíba, intitulado Descarte Consciente de Medicamentos Vencidos ou Impróprios para o Consumo no CCBS, criava pontos de coleta de medicamentos não utilizados ou vencidos. Mas neste cenário de pandemia, os idealizadores do projeto, professores Wanda Lúcia dos Santos, João Augusto Oshiro e Ricardo Olímpio, decidiram mudar o foco para os equipamentos de proteção individual, como máscaras e luvas. O professor Ricardo Olímpio conversou com a gente e contou mais sobre a prática do projeto, que cria vídeos educativos para as redes sociais. A ideia maior seria exatamente a gente orientar a população, orientar a população de como ele deve descartar esse material de forma segura e eficiente. E as ações educativas desse projeto, hoje nós como estamos em um momento de pandemia, a gente não está podendo fazer encontros, então a gente está fazendo os encontros virtuais e estamos criando pequenos vídeos de 1 minuto que serão divulgados nos Instagrams. A gente está tentando divulgar no Instagram do Departamento de Farmácia, no próprio Instagram da universidade, nos Instagrams dos professores e dos alunos, para que isso possa se espalhar de forma mais eficiente, O professor Ricardo Olímpio também falou sobre os riscos do descarte incorreto e quais cuidados devemos tomar. Para a população em geral, nós sabemos que existem os EPIs, que são as máscaras principalmente de tecido, ou as de pano, de algodão, e essas aí são laváveis, podendo ser recicláveis ou não. Independente de qualquer coisa, a gente percebe que existem pessoas que utilizam as máscaras, os EPIs, que são utilizados também pelos profissionais de saúde, e muitas vezes eles descartam isso de forma inadequada. Então, como deveria ser feito esse descarte, Para aquelas pessoas que utilizam esses EPIs dos profissionais de saúde, são aquelas máscaras descartáveis, mesmo que seja em casa, esse descarte ele deve ser feito dentro de uma sacola plástica, certo? Isolada, e sobre a sacola deve ser escrito material descartável com risco de contaminação. O mesmo procedimento ele deve ser feito com as máscaras que são reutilizáveis. Normalmente, após 30 lavagens, esse tecido ele já fica mais desgaste, porque você
teoricamente teria que lavar essas máscaras todos os dias, né? Ou pelo menos, se você tiver mais de uma máscara, o ideal é usá-la só por 4 horas e diariamente lavar isso. E quando for descartar, o mesmo procedimento, né? Colocar dentro de uma sacolinha plástica isolada e escrever sobre essa sacolinha material descartável com risco de contaminação. Uma outra possibilidade também é colocar isso dentro do cesto do banheiro, né, do papel higiênico, desse material que normalmente as pessoas não abrem, mas de qualquer forma deve ser colocado dentro de uma sacola e na sacola, isolado, descrever sobre ela que é material de contágio, colocar dentro do cesto de lixo e depois descartar o lixo normalmente. Ainda tem dúvidas quanto ao descarte dos EPIs ou até de outros produtos descartáveis, como talheres e copos? A explicação do professor Ricardo Olímpio está dentro dos vídeos publicados no Instagram, @coordenacal.farmacia.epb. Valério Júnior para o CBN Universidade. Obrigada, Valério. E como nosso repórter falou aí, o material educativo do projeto é publicado no @coordenação.farmacia.uepb no Instagram. E o CBN Universidade já se despede do mês de julho e sábado que vem a gente volta no primeiro programa do mês de agosto. E seguimos fortes rumo aos 2 anos de contribuição com a programação da Rádio CBN Campina Grande, sempre com muita informação nas manhãs de sábado e garantindo espaço de aprendizado e prática para os que fazem estágio na Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Essa que é uma parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a 103.5. O programa deste sábado teve a apresentação minha, Natasha Leone, a produção dos estudantes de jornalismo e de educomunicação que fazem estágio na Codecom, que supervisiona e edita o CBN Universidade. A edição e finalização é de Apolo Ricarte e Jorgito, com direção de Hipólito Lucena. E se você perdeu algum trechinho do nosso programa, você pode ouvir na hora que quiser, através do canal Rede UEPB no YouTube. Daqui a pouquinho o CBN Universidade já está disponível na íntegra para você ficar por dentro do que rolou por aqui. Agora você continua com a programação da CBN Campina Grande, que tem muita informação para você. Voltamos sábado que vem, hein? Tchau! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.